with Big Shot's gonna give you what you want. He says there's no chance. I'm gonna make him an offer he can't refuse. Fala galera, bem-vindos a mais um Na Cena. Eu sou o Gui Ferraro e hoje iremos falar sobre Sight and Sound, a polêmica lista com 100 melhores filmes de todos os tempos. Então você já sabe, vem comigo. A lista eles fazem a cada 10 anos. Nos últimos anos foi acompanhada em primeiro lugar do filme Vértigo, né? Porém, esse ano o filme Anne Dilma, da cineasta belga Chantal Akerman, foi alçado ao primeiro lugar. Eu acho que é um bom filme, eu considero um bom filme, mas eu não acho que esse filme merecia estar nesse lugar, tá? Porque é um filme que tem suas limitações, não tem uma importância tão evolutiva nas questões narrativas, né? É um filme interessante, mas que não é um filme talvez para estar entre os 100 maiores filmes de todos os tempos. Não estaria na minha lista, tá? Mas ainda assim é um bom filme. Dito isso, eu resolvi fazer uma lista minha dos 10 melhores filmes de todos os tempos, tá? Porque eu acho que é interessante a gente conversar sobre esses filmes, né? Divulgar algumas listas para poder lembrar de alguns filmes, retomar alguns filmes, falar desse filme que é importante, como o Genie. É interessante lembrar de alguns filmes, relembrar de outros. Então, as listas servem exatamente para isso, para a gente poder estar sempre repensando alguns filmes e trazendo algumas ideias novas ou antigas e mostrando a importância de outros. Mas como o querido colega escritor de cinema, né, escritor, crítico de cinema, pesquisador Sérgio Alpendre falou num texto dele, é interessante que essa lista, né, que também foi feita por cineastas, praticamente não olha para o cinema basicamente latino-americano, né? Então é uma lista que a gente tem um pouco de dificuldade de entender todo o seu valor, mas como são listas a gente não deve levar tão a sério, mas só se divertir ao fazer elas sem temor de que o mundo vai acabar, tá? Eu tinha uma lista e tenho uma lista dos 20 maiores filmes para mim, 20 filmes favoritos para mim, importantes para mim, mas não são esses. Eu decidi escolher 10 filmes que têm uma importância cinematográfica para o cinema, da minha opinião, tá? E eu tenho uma roubada que eu também vou mostrar para vocês, mas é de leve, só porque eu acho importante adicionar um detalhezinho nessa lista. Então, não vai ser uma lista por ordem, tá? Não vai ser uma lista por ordem de melhores. Mas eu vou começar falando um pouquinho sobre Gritos e Sussurros, do Bergman, que é o filme que recentemente me conquistou, assim, faz uns 2 anos que eu acho que assisti na tela grande, 2, então se a gente tá na pandemia já há um tempo, mais de 3 anos que eu assisti na tela grande. E esse filme, ele me conquistou de uma maneira muito incrível. Eu gosto do Bergman, não tá entre meus preferidos, assim, meu top 20 talvez, mas acho que top 20 ele estaria. Mas assim, Bergman ele tem uma coisa muito psicológica, um drama muito intenso, né, nas relações com os personagens, né? Ele consegue criar uma atmosfera muito complexa, né? E ele traz nesse filme, né, uma relação entre mulheres ali.
quase uma história de horror. É o Bergman flertando com o cinema de horror. Tem as cores muito bem trabalhadas ali. É uma tensão psicológica incrível. Não tem como não sair meio perturbado desse filme, especialmente se você vê ele numa tela grande. Né? Eu vi numa das melhores salas aqui de São Paulo. Então, assim, Gritos e Sussurros, ele entrou na minha lista de os 10 maiores filmes do século por causa dessa questão de como Bergman constrói um drama entre mulheres, entre família, num horror psicológico, sem toques, sem, digamos assim, os clássicos plots do gênero de horror, tá? Próximo filme da lista é um clássico do filme noir, né? Daquele que é considerado o maior roteirista de todos os tempos, Billy Wilder, O Crepúsculo dos Deuses. Esse cara, ele é um dos grandes mestres. Eu acho que não tem como fazer uma lista e não lembrar dele, porque ele é um cara que é muito bom dirigindo e melhor escrevendo. E O Crepúsculo dos Deuses é um filme que vai além do cinema clássico noir, né? Ele muda totalmente a narrativa e faz um filme noir de uma maneira muito inteligente, moderna, revolucionária e marcante. É um filme que fala sobre cinema com toques do filme noir, então ele está sempre à frente de você. E quando você assiste a primeira vez, é difícil saber o que vai acontecer ali, né? Você se envolve diretamente com os personagens e com aquele personagem e não tem como não se apaixonar pela Norma Desmond. É incrível. Billy Wilder estaria ali na minha lista facilmente com vários filmes, mas eu escolhi O Crepúsculo dos Deuses ou Sunset Boulevard para muitos. Aí o próximo da lista é um filme que direta e indiretamente tem muitas ligações comigo, mas eu procurei fazer uma lista sem amor, tá? Sem amor, sem trazer filmes favoritos, mas não foi muito difícil. Hiroshima, Meu Amor, é um dos filmes da lista. É um filme belíssimo, uma das maiores histórias de amor do cinema, tá? Revolucionário também para sua época. Tá? Ele trabalha a questão imagética do tempo, espaço, né? Hiroshima. A questão dos dois se encontrarem e terem vivido um amor em tempos de guerra, um amor proibido. É um filme muito bonito, é um dos maiores filmes franceses de todos os tempos. Tá? É um filme totalmente moderno. É do cineasta que eu acho incrível, absoluto. Dos franceses, talvez seja o meu favorito, o Alain Resnais. Eu poderia falar do ano passado em Marimbá, que é o filme aberto por excelência, mais aberto de todos, que é quase impossível ter uma certeza do que está ocorrendo naquele filme. Mas eu trouxe o Hiroshima por ser um filme um pouco mais good vibes, de certa forma. É um romance triste, mas que ainda assim tem uma vibe bem bonita e bem boa. Eu tenho uma escolha que poderia ser uma roubagem, mas também não poderia. Eu poderia escolher Era Uma Vez no Oeste ou Era Uma Vez na América. São dois filmes absolutamente marcantes na minha vida, né? Ambos de importância muito grande, mas o Era Uma Vez na América me pegou primeiro quando eu era adolescente. Eu tive um gatinho chamado Needles por causa do personagem, mas como eu disse, não é para ter filme favorito aqui nessa lista, correto? Então eu gosto muito de como o Leone trabalha a questão da amizade
né, da questão do amor, né, a questão da bandidagem, dos meninos vivendo uma vida nas ruas, sozinho, né, a questão da juventude, né, é literalmente um conto sobre a América, e o Leone dirige de uma maneira esplendorosa, como sempre. É um filme que trabalha o tempo e as relações magnífica. O som desse filme é incrível, né? Aquele telefone tocando absurdamente, não sai da minha cabeça até hoje. E é um filme que me deixou muitas vezes atordoado, é um dos filmes que me deixou mais melancólico e chateado por atitudes de um personagem como o do Noodles. E até hoje não entendo por que ele fez aquilo com a moça, personagem da Jennifer Connelly. Então, e da Elizabeth McGovern. É um filme muito marcante. Qualquer filme do Leone, eu acho que Por um Punhado de Dólares, Era Uma Vez no Oeste e Era Uma Vez na América poderiam entrar numa lista fácil de maiores do século, porque o Leone é o Leone e não tem muito o que falar. O cara sabe o que fazer e ele consegue, com o incrível Ennio Morricone, melhorar tudo na vida de uma pessoa, por mais que seja um filme triste. Próximo filme é um filme que me marcou também, por ser um dos primeiros filmes de pegada mais art house europeu que eu assisti. É o Paris, Texas. Eu acho que é um dos filmes também de amor, né, sobre paixão mais interessantes do século passado e de todo o cinema. Né? É uma história de um homem perdidamente apaixonado, né, que vai em busca do seu amor e do amor da sua vida, né, larga o seu filho para em busca da sua mulher e faz de tudo para tentar voltar com ela, né? E é uma história sublime, muito bem dirigida, com planos magníficos, com uma fotografia belíssima. Tem um realismo poético ali do Wim Wenders no auge da carreira, nos anos 80. O Wim Wenders, quando ele queria, ele realmente era um cara que sabia potencializar as imagens e fazer uma poesia muito grande com seus personagens. Então, esse filme deixa muitas marcas e marcas boas e complexas. O Poderoso Chefão. Não tem como não colocar o Poderoso Chefão numa lista, certo? Só que todo mundo coloca o Poderoso Chefão numa lista. É um dos maiores filmes de todos os tempos, é um dos filmes mais marcantes, me marca muita gente. Então eu deixei ele de lado. Ele tá na lista, mas ele não tá na lista, porque eu trouxe o Apocalipse Now, do Francis Ford Coppola, que é um cineasta de coração meu, que tá muito ligado comigo. Assim, ele é um monstro cinematograficamente. I love the smell of napalm in the morning. Poderoso Chefão, uma outra Apocalipse Now, que é um dos filmes com um dos projetos mais complexos. O cara quase morreu para fazer esse filme, se endividou, brigou com todo mundo, né? Só a história do filme já é um outro filme que vale muito a pena, é um documentário, tem um documentário sobre isso, o Apocalipse de um Cineasta. Então, imageticamente, ele é um soberbo. As imagens que ele consegue trazer nesse filme, né? A história do capitão e do coronel, né? Toda essa adaptação do filme, do livro Coração nas Trevas, né? Então, assim, é um filme que você tem que sentir, ver ele com carinho numa tela sublime, gigante, com o melhor som possível, porque ele fala muito sobre os anos 70, a importância e
burrice que foi o Vietnã, né, toda a loucura que é uma guerra. Então é um filme que tem muitas camadas a se retirar e nunca deve ser esquecido. Para mim, talvez seja o maior filme de guerra já feito. Irretocável. Eu tive o prazer de ver no cinema, é literalmente um orgasmo. O M, O Vampiro de Düsseldorf, que é também um dos mais importantes filmes da história do cinema, né? Que é do querido Fritz Lang, o alemão soberbo que fugiu do nazismo, né, na Alemanha e veio para os Estados Unidos para filmar aqui. Porém, ele fez lá na Alemanha 2 dos seus maiores filmes. Um deles é o Metrópolis, que também poderia estar nessa lista, mas eu prefiro escolher O Vampiro de Düsseldorf, porque é um dos primeiros filmes que fala sobre um psicopata, né, um serial killer e, infelizmente, também um pedófilo, né? E também tem uma questão do som, a sonoridade desse filme é muito marcante, né? É um dos primeiros filmes assim daquela época que tinha uma importância narrativa com o som tendo uma importância muito grande. Então é muito interessante a questão de como ele usa o som no filme, né? A questão de toda a atuação também do Peter Lorre. E o Fritz Lang é um dos grandes mestres do cinema. E eu sou apaixonado pelo cinema dele. E M é um dos grandes filmes da história do cinema. Imprescindível. Depois disso, a gente tem Rastros de Ódio, né? Ali chegando perto do terceiro filme, né? De 10 para baixo. O Rastros de Ódio do John Ford, eu acho que é um dos filmes mais importantes ali para a geração que veio até os anos 70, né? É um filme que foi, digamos que assim, reimaginado algumas vezes e reutilizado em alguns filmes. Um deles é o filme do Paul Schrader, né? Que eu gosto muito, que é o Hardcore, né? Ele tem uma influência gigantesca no cinema norte-americano, né? E na geração que salvou Hollywood, né? O John Ford, apesar de não ser um dos meus diretores favoritos, né? Infelizmente eu brigo com um amigo meu, querido Tomás, porque é o diretor favorito dele e não é o meu, né? Eu prefiro Hawks, mas ele tem grandíssimos filmes, é inigualável, né, inquestionável a sua importância para o cinema, né? E Os Rastros de Ódio, com toda a sua trajetória, sua história, né, do cara que vai em busca da afilhada, né, que foi sequestrada pelos índios, né? É um conto sobre os Estados Unidos, sobre a América. O John Wayne soberbo como sempre. Então assim, é uma história muito incrível, muito importante para a história do cinema, e eu acho que não tem como também não pôr um John Ford numa lista com 10. Eu poderia pôr o Hawks, mas eu acho que eu não saberia escolher qual filme do Hawks seria mais importante para a história do cinema. O John Ford, de certa forma, eu acho que é mais fácil de escolher. Tá? Diferentemente de ter que escolher os preferidos, que aí seria mais fácil. Chegando ao penúltimo filme da lista, talvez ali como número 2, pode-se dizer assim, mas não é o número 2, porque não tem uma ordem, ou teria. 2001, Uma Odisseia no Espaço. Esse é inevitável de não estar, né? De sumir das listas, não tem como. Esse vai estar sempre nas listas, porque, como o Spielberg diz, ele foi um Big Bang para os cineastas da geração dele. É um filme que mudou a história do cinema, é um dos filmes mais míticos, né? Ele é um filme até hoje estudado,
né? Tem livros feitos, estudos sobre filme, né? Então, assim, eu não posso dizer o que significa o filme, o que é o filme, tá? Porque, como o Kubrick dizia, ele não gostava que as pessoas explicassem os filmes dele, né? Inclusive, é por isso que ele não gosta do 2021, o ano que fizemos Contato, a continuação que fizeram depois. Então, assim, é um filme que você tem que sentir e também, especialmente, se de preferência, ir ao cinema, né, e vê-lo numa tela gigantesca, senti-lo e viajar e tentar tirar o máximo do que você consegue, porque é uma experiência única, tá? E Kubrick, com esse filme, fez uma coisa que poucos conseguiram fazer, que é deixar um legado absurdo na história do cinema. Beleza? E por felicidade eu estou vendo aqui que a maioria desses filmes que eu separei, eu vi no cinema, eu revi todos eles no cinema. Então isso é muito legal. Eu acho que é por isso que tem uma importância grande para mim. O único que eu ainda não revi ou vi no cinema foi o M, o Paris, Texas, e acho que só. Todos eles eu consegui ver no cinema já. Ver ou rever no cinema, né? E agora, o primeiro da lista, Psicose, Hitchcock. Inclusive o DVD tá lacrado. Não, eu não assisti, mas sim, eu assisti. Eu não assisti esse, mas eu assisti o filme. Eu tenho a versão em Blu-ray, eu já tinha assistido antes. Quando eu comprei esse aqui, eu ainda não abri. E aí depois eu comprei a versão em Blu-ray, então eu não precisei abrir. Aí eu revi em Blu-ray recente. Bom, Psicose, ele é um marco da história do cinema, especialmente da história do horror, mas ele vai além. Porque o que o Hitchcock fez com esse filme, especialmente só se falando da cena do banheiro, é um absurdo, né? Aquela decupagem, como ele manipula a gente durante toda a história do filme, durante aquela cena. Narrativamente, ele mudou a história dos roteiros também, matando a protagonista, né? E mudando tudo. Né? Foi um filme que ele produziu praticamente independente, né? Com o dinheiro dele, e depois ele conseguiu a distribuição. Uma equipe pequena, uma equipe de televisão, né? Foi um filme que durante muito tempo teve problemas, né, para ser exibido. E assim, é um filme que é marcante até hoje. Quem assiste a primeira vez vai pirar, porque é revolucionário, né? Encantador, né? Com uma história muito, muito incrível, surpreendente, um cinema muito bem feito. O Hitchcock não é à toa que talvez seja o maior de todos, né? Então, assim, Psicose é um dos 5 melhores filmes dele, né? A gente poderia estar escolhendo Janela Discreta, Pássaros, Vértigo, Interlúdio, mas a gente está escolhendo Psicose, né? Porque eu acho que ele tem uma importância também muito relevante para o cinema, especialmente para o cinema de gênero, né? E o Hitchcock está sempre nos nossos corações, é difícil alguém não gostar do Hitchcock. E é isso, esses são os 10 maiores filmes de todos os tempos para mim. Psicose, Rastros de Ódio, M, 2001, Apocalipse, Now, Paris, Texas, Era uma Vez no Oeste, Uma Vez na América, Hiroshima, Meu Amor, Crepúsculo dos Deuses, Gritos e Sussurros. São esses 10 que eu escolhi para levar
daqui até a próxima década no meu coração como os 10 maiores filmes. Mas, semana que vem, pode ser que essa lista mude. Então, quem sabe? Eu tô brincando, eu vou segurar ela com unhas e dentes até daqui 10 anos. Daqui 10 anos vocês me perguntam de novo e eu vou lhe dizer. Tá bom? Então, conta pra mim quais os 10 maiores filmes do cinema pra você. Não fique triste se eu não gostar dos filmes que você escolheu na sua lista, mas irei sempre respeitar a sua opinião, principalmente se tiver filmes que eu gosto. Se não tiver, a gente pensa sobre isso e também conversa. Deixa a sua lista, se inscreve aí, um grande abraço pra você e bons filmes, sempre com boas dicas aqui no canal. Até logo.